Bem-vindos à nossa aula de literatura online. Hoje vamos falar dos capítulos 2 a 5 do livro O Alienista. Aqui vemos uma ilustração do que seria a Casa Verde inaugurada pelo alienista Simão Bacamarte. Vocês se lembram? É um hospício e se destacava pelas suas janelas verdes. Simão Bacamarte está empenhado com a totalidade de suas energias no seu trabalho na Casa Verde. Ele tem um amigo chamado Crispim Soares, que é o farmacêutico, e Simão diz a ele em certa ocasião: "O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, descobrir a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isso presto um bom serviço à humanidade." Então Simão Bacamarte está totalmente focado nesse trabalho, na investigação do que é a loucura humana. Para ele não existe nenhum tipo de distração. Hoje, se nós temos essas distrações constantes de noticiário, redes sociais, mensagens que pipocam no WhatsApp e que atrapalham um pouco o nosso trabalho e o estudo, Simão Bacamarte não tinha nada disso. É claro que ele errou nas prioridades de escolha da vida dele. Vamos ver no slide a seguir. Porque se para uma pessoa normal a lista de prioridades bem ordenada deve ser colocar em primeiro lugar a família, depois o trabalho, depois a amizade e lazer, Simão Bacamarte inverteu e colocou o trabalho em primeiro lugar, a família em segundo. Vamos ver qual será a consequência disso para sua esposa, a Dona Evarista. Não é de se estranhar que Dona Evarista esteja, nesse momento, muito triste, mas vamos ver qual a consequência dessa tristeza para ela. Assim está escrito: "Ilustre dama, a Dona Evarista, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou censura, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas sofria calada e definhava a olhos vistos. Então vocês se lembram, ela era caracterizada como tendo uma aparência não muito agradável, mas foi dito que ela tinha uma saúde muito boa. E aqui, em 2 meses de casamento, ela já está perdendo toda essa saúde. Está ficando com um aspecto doentio, definhando. Num determinado jantar, o Simão vai perguntar o que está acontecendo. Vejamos como foi. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. Então, se num primeiro momento ela ficou um pouco acanhada para dizer ao marido o que é que estava acontecendo, depois ela falou: "Olha, eu me sinto tão viúva como eu era antigamente." Vocês se lembram? Ela tem 25 anos e já era viúva. E falar isso para o marido é uma coisa muito dura. Simplesmente ela disse o quê? Ela disse: "Eu estou vivendo como se não tivesse marido." Bom, que análise nós podemos fazer desse caso? Simão Bacamarte está sendo 100% racional e zero sentimental. Está em um desequilíbrio. Para exemplificar como é isso de ser racional e sentimental, vou trazer um caso concreto. Primeiro, o extremo da razão, da racionalidade. Um menino, um adolescente, volta para casa ao fim da aula, ele está triste, cabisbaixo, e a mãe pergunta: "O que aconteceu com você? Por que você está assim?" E ele se lembra que na escola ele brigou com o melhor amigo, os dois falaram palavras grosseiras um para o outro e ele ficou triste por causa disso. Mas, na hora de responder para a mãe, ele simplesmente disse: "Bom, mãe, não é nada de importante, o que aconteceu não tem nenhuma importância, vamos pensar no presente e no futuro." Ou seja, ele foi extremamente racional. Ele podia e devia falar um pouco dos seus sentimentos, porque ele estava triste, o que tinha acontecido. Agora, por outro lado, existe o excesso de sentimentalismo. Um exemplo: uma família chega no condomínio
eles saem do carro e vão subir o elevador. As duas crianças começam a brigar no elevador para ver quem vai apertar o botão do andar. E eles brigam de uma tal maneira que esquecem a família, o mundo ao redor. O pai fala: "O que vocês estão fazendo é ridículo. Vocês estão brigando por um simples botão." Só que as crianças estão a tal ponto mergulhados nesse sentimento de vencer, de rivalidade, que eles esquecem o mundo ao seu redor. Então, eles estão num excesso de sentimento. Voltando à história do livro, Simão Bacamarte, ao invés de enfrentar o problema de frente, ele sai pela tangente, busca uma evasiva e propõe para Dona Evarista: "Por que você não vai fazer uma viagem então ao Rio de Janeiro?" A Dona Evarista, é claro, fica muito contente. O Rio de Janeiro era a capital do Império e ela vai poder conhecer a capital. Se hoje o Rio de Janeiro já é uma cidade muito bonita, naquela época devia ser mais bonita ainda. A natureza preservada, a presença da monarquia, do imperador. Não somente isso, Simão Bacamarte ainda propõe que Dona Evarista vá ao Rio de Janeiro com companhia. E nesse ponto a gente descobre que Simão Bacamarte ficou rico. A sua casa de Orates, a sua casa verde, se mostrou uma atividade muito lucrativa. Ele está com muito dinheiro. E ele sabe, o dinheiro é uma linguagem universal. Em espanhol, dinheiro; em francês, l'argent; em português, dinheiro. E ele quer sempre mais. O trabalho de Simão Bacamarte já está consagrado em Itaguaí, ele é reconhecido e respeitado na cidade, e a certa altura ele aparece com uma teoria nova. Para ele, existem muito mais loucos do que parece. Existe uma profusão de loucos que as pessoas não conseguem perceber. Profusão significa uma grande quantidade. E ele diz: trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. Ele está falando sobre a sua investigação científica sobre a loucura. E ele continua: a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Já é possível imaginar o que ele está visualizando no futuro de Itaguaí. Nós sabemos que quanto mais louco houver na Casa Verde, melhor para ele. Bom, e aí começa o terror em Itaguaí. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu triste a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Mas, na verdade, ele não merecia. Ainda em cima, depois de tanto que ele fez, então, esse Costa, que era muito estimado, era muito querido na cidade, de repente apareceu recolhido, preso lá na Casa Verde. Simão Bacamarte começou um sistema de recolher as pessoas por qualquer traço ou indício de loucura que ela apresentasse. O Costa foi um exemplo. Depois, uma prima do Costa foi até Simão para interceder pelo Costa e falar: o Costa não é louco, você pode soltá-lo. Qual o resultado? Até essa prima foi aprisionada lá na Casa Verde. E olha como está a situação. A notícia desta deslealdade do ilustre Bacamarte lançou terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. As pessoas não estão acreditando no que está acontecendo. E agora, o que vai acontecer? Será que Simão Bacamarte vai prender todo mundo?